Olá a todos, chamo-me Rui Rodrigues, sou motociclista e sou médico. Nós, motociclistas, somos realmente um grupo especial de pessoas. Movemos-nos pela paixão de andar de moto, sabendo que corremos riscos. Os acidentes de moto são inevitáveis. Quem anda de moto sabe que provavelmente poderá ter uma queda com maior ou menor gravidade. O que é certo é que ao longo dos anos e das últimas décadas muito tem melhorado. Nós temos um registro de sinistralidade cada vez menor. Isto deve-se ao facto das motas de serem melhores, temos melhores estradas, temos melhores equipamentos e os próprios condutores estão melhor informados. Essa informação deve-se também ao trabalho fundamental e fantástico que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tem feito ao longo destes anos. No entanto, os acidentes acontecem. Eu, como médico, confesso que sempre que vejo um acidentado, um colega vítima de acidente de moto, pergunto-me o que é que podia ter sido feito a mais? O que é que poderia ter melhorado o prognóstico daquele meu colega? É óbvio que há sempre coisas a melhorar e é disso que nós vamos falar. Este movimento foi criado pela empresa RS Motion, pelo Clube Médico de Mototurismo, em total apoio da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Nós hoje encontramos no Porto, na Motobox, um dos maiores concessionários do país, e vamos fazer uma breve apresentação que julgamos ser muito útil para quem anda de moto. A apresentação é dividida em 4 momentos. O primeiro momento será um momento breve, apresentado pela Susana Reis, também ela motociclista, que nos vai falar um bocadinho de números. Por isso peço-vos a vossa atenção e obrigado por estarem também desse lado a ouvir-nos. Olá a todos, eu vou falar um pouco da estatística, no entanto eu não vou ser nada exaustiva, vou só falar de alguns pontos que nos poderão ajudar a mudar alguns comportamentos quando andamos de moto. O número de acidentes com vítimas tem diminuído nos últimos anos, no entanto o número de motociclos envolvidos nesses acidentes ainda são muito elevados. 79% dos acidentes ocorrem em localidades e 62% ocorrem em arruamentos, sendo que, em relação às motas, 22% de mortalidade ocorre em cruzamentos e em entroncamentos. E se nós pensarmos bem, é realmente nestas situações de passeios dentro de localidades e em arruamentos que nós estamos menos protegidos. Em relação ao índice de gravidade, desde 2019 para 2020, apesar de haver uma diminuição no número de acidentes, o índice de gravidade tem vindo a aumentar, sobretudo a nível das autoestradas e das estradas nacionais. Só para dar um exemplo, em 2019 ocorreram 150 mortes e houve cerca de 630 feridos graves, portanto, muitas famílias destroçadas. E é isto que nós queremos chamar a atenção, vamos tentar mudar um bocadinho ainda mais estes números. Portanto, como já toda a gente sabe, andar de moto tem os seus riscos. O motociclista tem um risco de 4 vezes superior a um veículo ligeiro de vir a ter um acidente fatal. E há aqui um dado que eu gostava de chamar também a atenção. De todos os acidentes que envolvem outros veículos automóveis, 70% dos condutores dos veículos automóveis dizem que não viram as motas e que o acidente ocorreu por esse motivo. E este é o mote que eu deixo aqui para passar ao André Silva, que nos vai falar da proteção do motociclista. Olá, o meu nome é André Silva, eu sou motociclista há sensivelmente 30 anos, portanto, quase quando saí do berço, e sou também diretor comercial aqui na Motobox há coisa de 20 anos. Estes 20 anos de experiência no mercado trouxeram-me o conhecimento necessário para vos poder falar aqui um pouco dos equipamentos de segurança que podem prevenir, de facto, os ferimentos ligeiros, graves e até outras situações mais complicadas. É disso que eu vos venho falar um pouco e mostrar-vos algumas diferenças que existem e perceberem também que há sempre um equipamento adequado para cada utilização e para cada carteira também, ou seja, não vamos obviamente aqui falar de valores, mas por vezes uma das ideias que existem
é que os equipamentos de moto podem ser algo muito caro e, por vezes, na compra do veículo são pouco considerados nesse aspecto. Portanto, uma das coisas que é fundamental e até obrigatória, neste caso ainda a única, mas que deve ser contemplado sempre por todos os utilizadores, não só o capacete, tal peça obrigatória, mas também o blusão e as luvas, pelo menos, sendo que, obviamente, calças, botas, são componentes fundamentais para estarmos seguros. Os capacetes, começando por aí, e que são, obviamente, fundamentais para prevenirmos, então, a sinistralidade. Há 3 grandes tipos de capacetes, portanto, desde logo os capacetes abertos, que são utilizados maioritariamente para o uso urbano e em tipos de veículo como os scooters e mais utilitários, oferecem uma proteção significativa na parte do crânio, como é lógico, mas não têm a parte frontal. Portanto, quando buscamos algo com mais proteção, devemos pensar noutro tipo de equipamento. Aqui surgem os capacetes clássicos, os capacetes integrais, totalmente fechados. São os capacetes que proporcionam o maior nível de segurança e dentro destes níveis de capacetes existem também materiais diferentes. Por vezes é isso que faz a diferença, não só em termos da segurança, mas também até do próprio valor. Os materiais empregues normalmente passam pelo policarbonato, portanto, os capacetes mais básicos, e os capacetes em fibra tricompósita. Sempre que possível, o ideal é pensarmos num capacete de fibra tricompósita que tenha uma maior capacidade de absorção ao choque, uma maior capacidade de dissipação da energia do impacto. E com isso vamos garantir logo à partida uma segurança muito maior. Claro que no mercado todos os capacetes estão homologados, portanto os capacetes que estão à venda têm um nível de homologação que garante uma segurança mínima, mas se conseguirmos ir um pouco mais além do que isso, vamos garantir também que vamos estar mais seguros se o azar nos bater à porta. Existem também os capacetes tipo modular, que são muito populares hoje em dia porque têm o aspecto prático de poderem abrir e transformarem-se quer num integral, quer num fechado, quer num aberto, perdão. Portanto, com isto conseguimos um pouco o melhor dos dois mundos e, mais uma vez, há diferentes tipos de acabamento, neste caso, por exemplo, até em carbono, portanto, para perceberem que existem, de facto, várias soluções e que podemos adequar aquilo que pretendemos também à nossa utilização, ao tipo de moto, à condução que fazemos e como utilizamos o veículo de 2 rodas. Portanto, várias soluções que devem ter sempre em consideração no momento da aquisição, da escolha do vosso equipamento, não só então o tipo de capacete para aquilo que pretendem utilizar, como também o material emprego. Claro que há outros fatores que ajudam depois a esse tipo de escolha, mas se focarem nestas 2 vertentes, portanto, a forma, o tipo de capacete e o material que é utilizado, vão acabar por conseguir fazer uma escolha com a maior segurança possível. Depois do capacete, que é a peça então fulcral, que acaba por ser a mais importante e também, como eu dizia, obrigatória, portanto não há como fugir a ela, no entanto nós achamos que não devemos ficar por aí. Quando se anda de moto, deve-se andar devidamente protegido, sempre, seja para fazer um pequeníssimo percurso, que é outro das situações que nós muitas vezes nos deparamos, aquela coisa de eu vou só tomar um café ali, eu vou só tratar de um assunto rápido e às vezes as situações ocorrem, aliás, como a Susana falava há pouco, a maior parte dos acidentes ocorrem nas localidades, portanto, quando menos esperamos, o perigo pode espreitar. Quando podemos, devemos estar sempre equipados o melhor possível. Por isso, e por vezes as pessoas pensam que têm que estar obrigatoriamente com um fato quase como o Miguel Oliveira, portanto, fato de pele completo. Esta peça de equipamento é de facto do melhor que podemos ter em termos de proteção. Os pilotos de MotoGP utilizam-no, vemos cair várias vezes a velocidades estonteantes e a levantarem-se como se nada fosse. Mas obviamente que isto também não é prático para andarmos todos os dias. Há soluções? Claro que sim, não é? Há muitas opções que podemos usar e transformá-las em peças importantes. Dentro dos blusões, então, como eu vos falava, temos desde logo peças de equipamento mais completas, como o fato que faz blusão e calça que nos protege integralmente para uma utilização mais desportiva, até se calhar do veículo, mas temos soluções mais simples, como os blusões de tecido esse, portanto, muito próximo daquilo que, em termos de vestibilidade,
do que usamos no dia-a-dia, mas com características técnicas muito diferentes. Desde logo, estes tipos de materiais têm uma capacidade de resistência à abrasão. Portanto, quando há uma queda e há um deslizamento, há o efeito de abrasão no asfalto, ou que pode causar lesões. Este tipo de material protege-nos disso. Portanto, tem uma resistência à abrasão muito elevada e com isso ficamos com essa proteção adicional. Além da resistência do tecido em si, temos proteções integradas, nomeadamente na zona das ombreiras e na zona de cotoveleiras e antebraço, que nos permitem também, nas zonas mais críticas e onde mais facilmente estamos expostos a lesões, ter essa proteção. E existem também proteções de coluna, que normalmente se inserem nos blusões, ficam aqui por dentro e também nos ajudam nesse aspecto. Além disso, este tipo de equipamento proporciona-nos um conforto maior. E se nós estivermos mais confortáveis na moto, se estivermos protegidos do frio, se estivermos protegidos da chuva, do calor até, porque há equipamentos que o fazem, vamos estar mais atentos, mais alertas e vamos poder antecipar as situações. E isso é a chave para se poder andar na rua, como eu ando há 30 anos, e felizmente, e com alguma sorte à mistura também, como é óbvio, e não passar naquela parte mais negra da estatística, mas sim na parte positiva, em que não estamos expostos aos acidentes. Além dos blusões de tecido, portanto, que dentro deles depois existem várias gamas, vários tipos, mais urbanos, com um look perfeitamente limpo para usarmos no dia-a-dia, para ir para o trabalho, a coisas mais desportivas, mas também muito importante, e como a Susana também falava, inicialmente, um dos fatores principais, ou o fator principal da causa de acidentes, é a visibilidade ou a falta dela. Bom, hoje em dia as motos estão cada vez mais avançadas nesse sentido e protegem mais nesse sentido, são cada vez mais visíveis, praticamente todas utilizam dispositivos de iluminação em LED, isso faz uma diferença muito grande. Eu posso vos dizer que isso é sensível na estrada, e eu que já ando há tantos anos notei muito essa diferença no respeito e na visibilidade dos outros para com o motociclista. Mas há também pequenos truques que às vezes, quando estamos a fazer a nossa escolha de equipamento, pensamos muito na questão estética, às vezes queremos... O que eu noto é que compramos o equipamento como se fosse a nossa roupa do dia-a-dia. E temos que pensar que é para aquela utilização. Ou seja, queremos estar visíveis, podemos recorrer a cores fortes e vivas, como temos aqui nestes exemplos, mas se não gostamos e queremos um blusão mais simples, todo preto, perfeitamente, temos equipamentos que podem ser utilizados por cima, coletes refletores, que são homologados, cumprem normas de homologação europeias que garantem um mínimo de visibilidade e que são muito eficientes e muito eficazes para podermos ser vistos, e quando fazemos, por exemplo, uma viagem maior e sentirmos mais seguros, mas não queremos estar com um equipamento tão marcante, ou porque temos o nosso blusão que já compramos há uns anos e não tem este tipo de características. Portanto, como veem, várias soluções para resolvermos ou pelo menos minimizarmos aquelas causas que vimos e que causam tanta sinistralidade. Nos blusões, como eu dizia, portanto, há os tipo de tecido e há os de pele, pele que a grande diferença é exatamente aquela questão da resistência à abrasão. Em termos de proteção, acabam por estar em níveis equivalentes. E outra recomendação que eu vos deixo é procurarem equipamentos com homologação europeia. Os capacetes, obrigatoriamente, para serem vendidos no mercado europeu, têm que ter homologação. Estes equipamentos, por não serem obrigatórios, não tinham. E eu digo não tinham porque de há uns anos a esta parte, isso tem sido vindo a trabalhar pela União Europeia, de maneira a criar padrões de segurança, não é? Que passam exatamente pela questão da visibilidade, pela questão das proteções, para sabermos que quando estamos a comprar um determinado equipamento homologado, aquilo não tem lá uma proteção que é só uma almofada. Ou pelo contrário, outro preconceito que existe, muitas vezes errado, é que se a proteção for muito dura, a proteção é ótima. Bom, isso não é bem assim, porque às vezes as proteções duras amplificam mais até o impacto em si do que absorvem essa energia. Portanto, estes equipamentos utilizam materiais que são estudados por equipas de técnicas de desenvolvimento durante anos. Eu tive a oportunidade de visitar quer os fabricantes, quer esses centros de homologação e perceber
o trabalho que é feito à volta disto e, de facto, é impressionante a quantidade de trabalho e de horas que estão aqui por trás destas coisas para proteger o motociclista. E é o que faz mais diferença quando acontece, de facto, o azar e é a diferença entre podermos ter pequenos danos ou nada, ou termos lesões, de facto, mais sérias e mais graves. Outra peça fundamental, portanto, capacete, blusão, as luvas. Portanto, estas 3 peças têm que fazer parte do nosso equipamento sempre que pensamos em pegar na moto. Seja para o que for, estas 3 peças têm que estar presentes. E mais uma vez nas luvas, um bocadinho como a imagem do blusão, existem as luvas em pele e em tecido, que depois adquirem vários formatos. Podemos ter a luva mais básica e mais simples para o dia-a-dia, com uma luva mais desportiva e com mais proteção para outros tipos de utilização. Portanto, isto é sempre o mesmo princípio, podemos ter aqui vários formatos conforme as utilizações que fazemos. Completando mais o nosso manequim, o nosso equipamento, não é? Portanto, já temos o capacete, temos o blusão, temos as luvas e, obviamente, temos as calças que respeitam os mesmos princípios do blusão. Portanto, não alongando muito aqui, porque o conceito é o mesmo, calças tipo têxtil, tipo tecido, com níveis de proteção elevadíssimos que existem, quer à abrasão, quer ao impacto, quer também na questão do conforto, como eu vos dizia, e também as calças em pele, portanto, quando preferimos um equipamento de outro material. E por último, as botas, não é? Os nossos pés, os tornozelos, são zonas que também estão muito expostas, às vezes, às lesões, e a seguir ao capacete, ao blusão e às luvas, esta é a peça que deve vir imediatamente na lista de compras, porque é essencial também para nos proteger de situações mais complicadas. A título de exemplo, tenho aqui alguns modelos que exemplificam que, lá está, uma das coisas que nós notamos todos os dias é que muitas pessoas, principalmente quando entram no mundo das duas rodas, pensam que os equipamentos são coisas muito técnicas, ou muito vistosas, ou muito complicadas. Bom, hoje em dia há produtos, sapatos, botas, que parecem coisas do dia-a-dia, mas que têm um nível de equipamento e proteção absolutamente incrível. Desde tornozelos, calcanhares, biqueiras, solas anti-dobra, solas, portanto, que não escorregam, que é uma das coisas que acontece muito quando temos que parar a moto ou segurar, portanto, também é muito importante. E também as questões do conforto, portanto, serem impermeáveis, se não temos os pés molhados, eles não vão arrefecer, logo vamos estar mais confortáveis, vamos estar mais alerta, portanto, isto é sempre em ciclo. Portanto, várias opções que acabam por ser para todos os gostos e estilos, mas acima de tudo sempre com o mesmo objetivo, a proteção. No entanto, há muitas pessoas que mesmo assim resistem à ideia de usar estes equipamentos, porque eu calças só vou vestir quando for fazer uma viagem muito longa, é compreensível. Como é que eu faço para na cidade, então nos meus trajetos curtos, não vou usar as calças, me proteger também, por exemplo, a zona dos joelhos que está tão exposta? Bom, há equipamentos avulsos como joelheiras, que têm um nível de proteção incrível, todas homologadas, desenvolvidas como estas no Safety Lab desta marca que faz este tipo de proteção, muito práticas de utilizar, muito simples de arrumar e que podem fazer toda a diferença e que podem ser facilmente aplicadas em segundos em qualquer situação e circunstância que usemos. Portanto, um capacete, um blusão, umas luvas, uma bota, ponho as minhas joelheiras e posso fazer a minha deslocação para o trabalho, a utilização na cidade, no uso diário, sem problema nenhum e com toda a facilidade. Claro que o equipamento das motos tem evoluído nos materiais, a tecnologia, os têxteis que utilizam hoje em dia, com corduras, com níveis de proteção incríveis, até calças de ganga, que já não são ganga, mas são materiais que têm a tal resistência à abrasão enorme. Portanto, há uma panóplia imensa que nós podemos utilizar para nos protegermos. Um dos projetos que atualmente está a entrar com mais força no mercado e que tem sido acompanhado muito perto pela Comissão Europeia, porque vem como algo que poderá também salvar muitas vidas e muitas lesões graves, são os coletes airbag. Esta tecnologia já está patente nas corridas ao mais alto nível,
mas está a tornar-se popular e chegaram ao mercado algumas soluções que permitem um uso muito fácil, que permitem o uso por cima ou por baixo de qualquer blusão que nós tenhamos, seja de moto ou não, mas claro que faz mais sentido com blusão de moto. Tecnologia altamente evoluída que usa acelerómetros, giroscópios, inclinómetros, para perceber como estamos na moto, em que posição é que a moto está, em que circunstâncias, para poder reagir em milissegundos e proteger-nos insuflando. Portanto, nós temos aqui até um exemplo e uma imagem do que acontece com o colete, que insuflando permite proteger-nos e criar uma cápsula que, em conjunto com o capacete, faz ali de facto uma proteção incrível. E pronto, e se de facto virem, por exemplo, uma corrida de MotoGP e quando veem um piloto que cai, vão perceber que o fato insufla e que, na maior parte dos casos, o piloto imediatamente se levanta como se nada fosse. É uma das coisas que já está a ser uma revolução no mercado e será para o futuro, certamente. Portanto, o importante aqui é percebermos que, para evitarmos danos graves e situações de lesões quando andamos de moto, primeiro temos que ter a precaução ao andar na estrada de antecipar as situações, como é óbvio, ter uma condução defensiva, isso é a base de tudo, protegermos a nós primeiro, mas também ver e estar atentos ao que se passa na estrada para poder antecipar as situações. Depois temos que ter um equipamento correto, porque quando de facto não conseguimos evitar o acidente, vai fazer toda a diferença. Na maior parte das situações, o equipamento é a diferença entre termos uma lesão ou não, ou termos uma lesão muito grave ou uma lesão menos grave. Portanto, com estes exemplos, acho que ficam com essa percepção que existem todas as soluções para andarmos devidamente protegidos. Com a minha experiência, quer do utilizador, quer de estar no mercado há mais de 20 anos, digo-vos que de facto assisti a inúmeras situações em que estes equipamentos salvaram literalmente vidas e salvaram muitas vezes escoriações, danos ou lesões mais graves, e há soluções para tudo e para todos. No entanto, quando a lesão é inevitável, é muito importante também termos noções de primeiros socorros e o que é que devemos fazer no caso de um acidente e quando podemos ajudar alguém. Bom, e com isso o Dr. André Luís vai falar agora a seguir e espero que tenham gostado e obrigado. Olá, o meu nome é André Santos Luís, sou médico, sou motociclista já há alguns anos, sou cirurgião maxilofacial e estomatologista, fiz emergência médica durante muitos anos. Neste momento sou médico responsável por algumas provas de campeonatos da Federação Internacional do Automóvel e sou médico de pista em provas de MotoGP e de Superbikes. E vim aqui hoje dar-vos algumas noções daquilo que são algumas atitudes que nós podemos tomar e que se tornam decisivas em caso de acidente. E, acima de tudo, tentar dar-vos noções práticas dessas mesmas atitudes. E a nossa atitude começa antes de sairmos de casa. Como o André falou anteriormente, há toda uma preparação que pode fazer a diferença. Do veículo, portanto, ter o veículo em boas condições, e não me vou alargar por aí, termos equipamentos de proteção, o capacete, as luvas, o blusão, as calças, enfim, aquilo que é a nossa proteção, estarmos bem hidratados, beber com frequência, obviamente bebidas sem álcool, estarmos alimentados, sem refeições muito pesadas, mas estarmos bem, isso permite-nos estar concentrados e também respeitar os nossos períodos de descanso. Quando nós fazemos grandes tiradas de moto, devemos ter os nossos períodos de descanso previamente programados, aproveitar para conviver com aqueles que são os nossos companheiros de viagem e tudo isto se torna também decisivo para aquela que é a nossa lucidez em alguns momentos que podem vir a seguir. Quando nós temos ou quando nos deparamos com alguém que tem um acidente, temos essencialmente três objetivos que queremos cumprir. Em primeiro lugar, socorrer a vítima com aquilo que são as armas que um não profissional de saúde deve conseguir ter, alertar corretamente quem nos pode dar uma ajuda diferenciada e prevenir o agravamento de eventuais lesões que possam estar presentes na vítima que temos à frente. E o que é que nós devemos fazer aqui? Em primeiro lugar, e dentro do possível, manter a calma. Não é fácil, mesmo para quem está habituado
Posso-vos dizer que já tive alguns momentos em que presenciei acidentes na estrada e mesmo estando habituado é difícil por vezes nós mantermos alguma serenidade, mas a serenidade permite-nos lucidez. Garantir a nossa segurança é fundamental. Muitas vezes com uma boa intenção de auxiliarmos aqueles que vemos lesionados, o nosso ímpeto é parar a moto, parar o carro, sair no meio da autoestrada, esquecendo muitas vezes aquilo que é a nossa própria segurança. E a nossa própria segurança é fundamental porque se nós nos magoarmos também, não haverá provavelmente mais pessoas para prestar auxílio à vítima. Portanto, devemos ter a certeza de que estamos, dentro do possível, protegidos, se possível, colocando sempre veículos mais pesados atrás, antes do acidente, se possível, circular fora de rails, de maneira a garantirmos a nossa segurança e estarmos bem visíveis. Se formos de moto, se levarmos, por exemplo, material defletor, estaremos muito mais visíveis, por exemplo. Ao chegar ao local, verificar o estado das vítimas. Por duas razões. Em primeiro lugar, se nós não formos profissionais, para conseguirmos passar uma informação o mais adequada possível ao auxílio que vamos chamar, 112. É fundamental para o 112 perceber o real estado das vítimas, o seu estado de consciência. Fazem muitas perguntas essas que nós devemos estar preparados para responder e, acima de tudo, ter a paciência de responder às perguntas que muitas vezes podem parecer não ter sentido, mas que fazem toda a diferença para quem está do lado de lá numa linha telefónica a tentar perceber que situação é que nós temos à frente e a decidir que meios vai deslocar para o local do acidente. E, portanto, depois de verificarmos, termos a percepção possível do estado da ou das vítimas, fazer esse pedido de socorro. Dentro do possível também, controlar a situação, se houver mais pessoas, pedir auxílio para regularem o trânsito, para desviarem, para chamarem a atenção, para sinalizarem precocemente o acidente e umas outras quantas para nos ajudar a abordar as vítimas. Não vou entrar aqui naquilo que são suportes básicos de vida, algoritmos de suporte básico de vida, mas é importante, quando temos uma vítima de um acidente, perceber se a vítima está consciente, se não está consciente, se respira, se não respira, se tem lesões perceptíveis. Isso de forma a que nós, mais uma vez, consigamos passar uma informação o mais apurada possível. Mas nem só de lesões graves vivem os acidentes. Felizmente, e com os equipamentos de proteção adequados, com frequência, e nós observamos isso na nossa atuação na rua, as pessoas que vão melhor protegidas têm claramente menos lesões do que as pessoas que vão menos protegidas. Isto parece uma coisa lá paliciana, mas a verdade é o que nós observamos. Quando nós fazemos as nossas viagens, e obviamente que no dia-a-dia pode não ser tão prático, mas quando temos uma prática de andar na estrada mais frequente, há pequenos kits que podemos trazer connosco de primeiros socorros. Podem ter coisas tão simples como ligaduras, algumas compressas, uns pensos rápidos, gelo químico. O que é isto, gelo químico? São umas embalagens que nós pressionamos e que se transformam em gelo na hora. Se for possível, algumas talas para imobilização, soro fisiológico, uma embalagem de soro fisiológico para lavar, uma tesoura, uma seringa para irrigar, fita adesiva e um desinfetante não alcoólico, como por exemplo uma solução de iodopovidona para fazer uma desinfecção de uma ferida. Perante ferimentos leves, uma abrasão, um arranhão, o que é que nós podemos fazer? Lavar o ferimento abundantemente, com soro fisiológico, eventualmente com água destilada, se estivermos na estrada com uma fonte, com água limpa e potável, fazer uma lavagem da ferida. E vamos proteger aquela ferida com uma gasa ou com um pano limpo, se não houver mais nada. O que é que nós não devemos tentar fazer? Não devemos tentar retirar farpas, não devemos tentar retirar vidros, não devemos tentar retirar partículas de metal do ferimento. Isso deve ser feito num sítio com uma asepsia maior. Obviamente que se o ferimento for mais grave devemos procurar os cuidados de saúde, mas não devemos estar a tirar coisas. Por exemplo, se houver um objeto penetrante numa situação limite, ou podemos estar a provocar uma hemorragia adicional por um pedaço de metal que está espetado num braço, por exemplo. No caso de ferimentos mais graves, vamos evitar mexer muito, por exemplo, as grandes abrasões, alguém
por exemplo, que tem uma queda, vai de calças de ganga como eu estou hoje, vai arrastar durante uns metros, as calças abrem, vai à pele. Vamos eventualmente tentar cobrir o ferimento com uma gaze, com um pano limpo, não vamos andar a esfregar, a lavar para não aumentar riscos de hemorragia, não vamos remover objetos. Temos algumas técnicas para tentar controlar a hemorragia se os ferimentos forem mais graves, obviamente chamar uma ajuda diferenciada via 112, responder mais uma vez com paciência às questões que são colocadas e assegurar que há um transporte adequado da vítima para um centro, para um hospital, para um centro de saúde próximo. No caso de hemorragias, vamos falar aqui de 2 ou 3 tipos de hemorragias que nós vemos com alguma frequência. As hemorragias nasais. As hemorragias nasais, uma pessoa caiu por alguma razão, ia com um capacete modular aberto, cai, bate com a cara, acerta com o nariz, tem uma hemorragia, o que é que nós fazemos? Não há cabeças para trás, há apertar o dorso do nariz, colocar eventualmente qualquer coisa mais fria, ok? À partida a hemorragia está controlada, se houver fratura dos ossos nasais, se houver deformidades, em caso de dúvida, cuidados de saúde mais diferenciados. No caso de outras hemorragias mais abundantes, uma pessoa que se magoa, que tem uma solução de continuidade grande, pressão direta, compressas, pressionar em cima da ferida. No caso dos membros inferiores ou dos membros superiores, podemos fazer uma elevação do membro, encontrar alguns pontos de pressão arterial que estão um bocadinho fora do âmbito, mas, por exemplo, uma hemorragia tenham noção, por exemplo, se nós temos uma hemorragia do braço para baixo, uma compressão na face interna, pode estancar a hemorragia e, em casos limite, vamos aplicar torniquetes. Como é que nós fazemos torniquetes? Hemorragias abundantes, uma fratura exposta do membro, temos uma artéria a sangrar, infelizmente acontece. O que é que nós podemos usar para fazer um garrote? Podemos usar panos resistentes largos, sempre largos, nunca usar arames, coisas estreitas, porque ao apertar podemos estar a provocar cortes e lesões adicionais. E o que é que vamos fazer? De uma forma mais proximal, mais próxima do tronco, acima da ferida, no caso dos membros inferiores, em direção à nossa anca. Vamos aplicar um cinto largo, uma toalha larga, bem apertada para tentar controlar uma hemorragia abundante. Um vaso que sangra. Caso contrário, repito, compressas em cima de uma ferida para tentar controlar a nossa hemorragia. Temos depois situações de queimaduras e estas situações de queimadura podem-nos aparecer por diferentes razões. Por uma coisa tão simples quanto uma viagem mais prolongada, que por alguma razão alguém leva uma zona de pele exposta e faz uma queimadura, porque estávamos a ajudar um companheiro de viagem e há um líquido quente que nos salta e que nos queima. As queimaduras são essencialmente de 3 graus, de 1º grau, 2º grau, 3º grau. Mais do que estar aqui a discriminar os tipos de queimaduras, vamos perceber o que é que nós não devemos de todo fazer quando estamos perante uma queimadura. Não devemos retirar qualquer pedaço de tecido que tenha ficado agarrado à queimadura. É para ser feito por profissionais, porque entendam que mesmo numa queimadura, quando existem bolhas, por exemplo, nas queimaduras de 2º grau, a bolha não deve ser rebentada, já agora. Há muita tendência de ver uma bolha de uma queimadura e ir lá arrebentar a bolha, não se rebenta. A pele que está por cima da bolha funciona como um protetor natural, portanto, não removam, e se nós temos um pedaço de tecido agarrado ou uma queimadura, se estamos a removê-lo de forma inadequada, poderemos estar a tirar uma das camadas mais superficiais da pele e, portanto, a criar uma porta de entrada numa ferida, com uma manobra feita de forma correta, não estaria a acontecer. Não aplicar sobre a queimadura gelo. Água fresca, sim, gelo não. O gelo queima, aplicado por tempo prolongado, pode agravar a queimadura que ali temos. E, acima de tudo, e com uma expressão mais coloquial, não inventar produtos para colocar na queimadura. Manteiga não serve para as queimaduras, óleo de fritar não serve para as queimaduras.
Já vi muita coisa posta em queimaduras que só agrava, que não protege, que não tem sentido. Perante uma queimadura de primeiro grau, obviamente ter um creme hidratante, numa queimadura de segundo grau, se for preciso, recorrer a cuidados de saúde diferenciados, lavar, proteger. Se houver uma gase gorda que tínhamos num kit de primeiros socorros, poderemos eventualmente aplicar. Nada de compressas secas em cima de queimaduras com bolhas, ok? Outro tipo de situações com que nós nos podemos deparar em viagem, insolações. Todos nós que já fizemos muitos quilómetros, já passamos por viagens com os equipamentos de proteção, mesmo com blusões que nos permitem ventilação, depois de tiradas grandes, depois de viagens com o capacete, com temperaturas mais elevadas, pessoas que se sentem, companheiros de viagem que se sentem menos bem, que têm uma insolação. O que é que nós vamos fazer quando nos apercebemos? Primeiro, se formos nós, tentar ter noção a tempo, parar. Não é vergonha. Nas motas, quando viajamos em conjunto, parar. Parar, não estou bem, preciso de ajuda. Não é vergonha para ninguém. Identificamos a vítima, vamos tentar retirá-la para um local mais fresco, tranquilizá-la, dar-lhe líquidos a beber, frios se estiver inconsciente. Uma vítima inconsciente não deve ser forçada a beber sob pena de ter uma obstrução da via aérea, mas se a vítima estar consciente, dar-lhe pequenas quantidades de líquidos, se possível frescos, acompanhá-la, tranquilizá-la, arrefecer o corpo, retirar os equipamentos de proteção e, caso a pessoa não tenha uma melhora, obviamente levá-la a um centro de ajuda mais diferenciado. Entorces e luxações, muitíssimo frequentes. Não é preciso andar a fazer todo o terreno para corrermos o risco de ter uma entorse. Um pé, um mau apoio numa moto, uma dobra no tornozelo, às vezes é o suficiente, uma moto um bocadinho mais pesada, e fazemos uma entorse, uma luxação. O que é que nós vamos fazer? Evitar movimentar aquela articulação que está lesionada, aplicar gelo no local, se não for possível deixar correr uma água fresca e, se efetivamente não houver nenhuma melhoria, procurar ajuda mais diferenciada. Uma situação, e obviamente parar de pôr carga no imediato em cima daquela articulação. No caso das fraturas, temos essencialmente dois tipos de fraturas, as fraturas expostas, que é quando o osso fraturado sai à pele, e as fraturas fechadas. No caso das fraturas, o que é que nós vamos fazer quando há uma deformidade clara de um membro, por exemplo? Vamos expor a zona da lesão, desapertar o equipamento, se necessário cortar a roupa. E já agora deixem-me dar-vos aqui um alerta. Muitas vezes as equipas de socorro, quando chegam à beira dos motociclistas, cortam o equipamento de proteção. Eu também tenho os meus equipamentos de proteção, todos nós sabemos que eles são caros, ninguém corta um equipamento de proteção por gosto, mas muitas vezes, para nós termos uma boa abordagem das lesões, não adianta estar a tentar tirar o equipamento, porque podemos estar a agravar uma lesão que exista. Tenham noção que se alguém se aproxima de vocês, uma equipa de bombeiros, uma equipa do INEM, um profissional de saúde que tenha treino nesta área e que decide cortar o vosso equipamento, é porque em consciência acha que a tentativa de remoção do equipamento vos vai eventualmente agravar a lesão. Colaborem, todos nós temos noção que são equipamentos caros, mas são equipamentos para nos proteger. Não são equipamentos para ser bonitos e não ser cortados quando é necessário serem cortados. Portanto, se necessário cortar o equipamento, verificar se existem ferimentos, se existem soluções de continuidade, se possível tentar imobilizar as articulações que se encontram antes e depois da fratura, por exemplo, no caso de uma fratura de uma perna, tentar imobilizar a articulação ao joelho e ao tornozelo, umas talas, uma tala de cada lado, uma ligadura à volta, esperar pela ajuda de um meio de socorro. Não se ofendam se alguém chegar lá e desfizer o que fizeram. Se o socorro estiver mais demorado, se tiverem alguma forma de analgesia, entenda-se uma medicação de venda livre, podem fazê-la. Em caso de fraturas expostas, quando nós vemos o osso fora do membro, não vamos mexer, para não comprometer o que lá está, vamos proteger o coto do osso com uma gaze, com um pano limpo, ok? E esperar pela chegada de uma ajuda mais diferenciada. Não tentem empurrar o osso para dentro, tentem manter a calma, são situações visualmente agressivas, tentem manter a calma, proteger o que ali está
sempre com o material mais limpo possível e esperar por uma ajuda mais diferenciada. Uma coisa que também acontece com alguma frequência. Todos nós que andamos de moto gostamos de sentir o vento e muitas vezes nessa ânsia de sentir o vento caímos na tentação de abrir um capacete, de abrir uma viseira e ter acidentes oculares. Não é propriamente raro. Há um inseto que entra, há uma pedra que voa. Portanto, o ideal é ter sempre as viseiras encerradas, mas no caso de haver uma entrada de um objeto estranho para o olho, primeira coisa, com calma, parar a moto, ok? Nada de pânico, tentar parar a moto. A seguir, vamos tratar do nosso problema. Nunca esfregar, jamais. Pedir a ajuda de alguém, se for possível, se estivermos sozinhos, com soro fisiológico, com água limpa, potável, lavagem abundante do olho. Se o corpo estranho for bem visível, remover ligeiramente, se não, não mexer. Se continuarmos com queixas, fechar o olho, ser transportado ou transportar a vítima para um centro com ajuda mais diferenciada. Mensagem a reter: tentar não entrar em pânico, parar a moto em segurança, não esfregar, lavar abundantemente, se necessário recorrer a serviços de saúde. O que eu vos ia propor agora era, nós vamos ter um exercício de seguida, em que acima de tudo vamos tentar mostrar-vos de uma forma simples, para alguém que não é um profissional de atuação e de saúde, como é que nós podemos abordar uma vítima de um acidente de moto que encontramos caído. Mas antes disso, deixem-me só dar-vos nota de uma coisa. Muitas vezes as equipas de socorro, quando chegam, abordam-nos, imobilizam-nos, põem-nos em cima de alguma confusão, nós sentimos-nos presos no pescoço, no tronco, nos membros. Para quem não está habituado, é uma situação aflitiva, sentimos-nos presos, entendam, tentem colaborar com as equipas de socorro. Quem vos imobiliza, imobiliza-vos na perspectiva de tentar evitar o agravamento de lesões que possam ter, de forma a que num transporte para um hospital o transporte seja estável e que as lesões não se agravem nesse transporte. Não é raro, com a adrenalina do acidente, nós termos as vítimas a tentarem remover as imobilizações e o alerta que vos deixo é: colaborem com as equipas de socorro, ouçam o que as pessoas vos estão a dizer, vamos tentar explicar o mais possível e retenham esta mensagem. Eu passava agora a uma situação mais prática, um roleplay para vocês perceberem uma abordagem simples a um acidentado de moto. Ok, nós estamos a dar o nosso passeio na estrada, vamos com um grupo de amigos, alguém tem um acidente, temos uma pessoa deitada no chão. Primeira coisa, tentar manter a calma, parar o nosso veículo em segurança, nós próprios estarmos em segurança, visíveis. Vamos dirigir-nos em direção à vítima que temos deitada e aquilo que não devemos de todo fazer é começar a chamar à distância por ela, porque vamos imaginar que há uma fratura cervical, a tendência, a primeira coisa de alguém que está deitado e que ouve a chamar, se conseguir, é virar a cabeça para olhar para onde a estão a chamar. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Condições de segurança, tentar manter a calma, abordar a vítima, tentar segurar o capacete e os ombros e aqui sim, estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Ok, respondo. Vamos perceber qual é o estado, como é que se sente. Reparem que eu estou sempre a segurar no capacete, tentar segurar a vítima, evitar que ela se mexa. É muito importante que nós falemos com a vítima, que lhe expliquemos o que se está a passar, que a vamos tranquilizando, com um tom de voz sereno, calmo, dentro do possível. Perceber o estado da vítima, se chegar mais alguém, pedir para chamarem uma ajuda mais diferenciada e mantermos a nossa atitude calma e serena, ok? Não conseguimos perceber se a vítima está consciente. Muitas vezes numa situação de acidente, muito barulho na estrada, muitas pessoas à volta, muita confusão, não conseguimos perceber se a vítima está consciente, se não está, se respira, se não respira. O que é que temos para fazer? Segurar o capacete com calma, com serenidade, um movimento tranquilo, abrir a viseira, tentar perceber. Estás-me a ouvir? Respira. Ok. Se ela respira, se está consciente,
vamos tentar mantê-la nesta posição, com serenidade, não a mobilizar, até podemos eventualmente tentar arranjar uma roupa, qualquer coisa que a torne mais confortável, sem mobilizar a região cervical, sem mobilizar o tronco, perceber se há feridas, se não há, usar alguém que esteja à nossa volta para fazer a comunicação. Não adianta ter 20 pessoas ao mesmo tempo a ligar 112. Uma chamada com uma boa comunicação é bem mais útil do que 20 que não dizem absolutamente nada. Ok, a vítima, por alguma razão, está inconsciente, nós vamos ter que tentar perceber a via aérea, estão-nos a fazer perguntas do CODU. A questão da remoção do capacete. A questão da remoção do capacete, idealmente deve ser feita por equipas treinadas, não deve ser feita, a não ser em situações mais extremas, por pessoas que não estão habituadas a remover capacetes, porque não por aquele mito que existe de que pode sair massa encefálica, isto ou aquilo. Tem a ver com lesões cervicais e agravamento de lesões cervicais. Mas vamos imaginar que por alguma razão nós temos mesmo que remover este capacete para fazer manobras de permeabilização da via aérea, para auxiliar a vítima na respiração. Idealmente 2 pessoas, o que é que nós temos? Uma mão bem presa na nuca, uma mão na mandíbula, atenção, não é no pescoço, é por baixo da mandíbula, temos o pescoço bem imobilizado e a segunda pessoa vai fazer a remoção do capacete. 1, 2, 3 movimentos. Ok? Se for possível ter algum material de imobilização, muito bem. Caso contrário, tentar ter qualquer coisa por trás, a pessoa de cima ajuda a rolar e vamos fazer as nossas manobras à nossa vítima. Ok? Felizmente a nossa vítima está bem de saúde, a Susana. Espero que tenham gostado. Encontramos-nos por aí, conduzam em segurança. Obrigado, André. Vamos então agora falar de comunicação em situações de emergência. Sabemos que andar de moto comporta perigos, mas esse é que é o desafio de superação. E essa superação vicia quem gosta de andar de moto a andar mais e fazer mais viagens e fazer mais passeios. Porque, felizmente, a maior parte das vezes, andar de moto corre tudo bem. É um efeito de superação que depois alimenta a nossa autoconfiança, restaura a nossa autoestima e são ingredientes ótimos para depois o nosso desempenho laboral, a nossa vida familiar, o nosso cotidiano e connosco próprios nos sentirmos bem. Portanto, andar de moto traz felicidade. Andar de moto é pensar, sentir e agir de modo muito amplificado. Portanto, quando tudo corre bem, esse amplificado é bom, traduz-se na tal felicidade. Quando não corre tão bem, é preciso alguns ajustes para que essa amplificação não traga dissabores. E podemos trazer à nossa conversa, então, o stress. O bom stress é a tensão que faz alterações físicas e psicológicas e move-nos para a ação e a resolução de um desafio ou de um problema. Quando tudo corre bem, volto a dizer, esse stress é ajustado e traz-nos felicidade, que é o que muitas vezes acontece a andar de moto. Mas, quando nem tudo corre bem, é preciso trazer ao controle outra vez essa dinâmica de tensão física e psicológica para que não se crie ali um desconforto ou até, mais tarde, uma patologia ou um stress pós-traumático, um trauma, que depois poderá ser então tratado de outra forma muito mais difícil. E podemos então, com a comunicação, tentar resolver parte ou a maior parte, ou às vezes até toda, a situação que fica fora do controle. A comunicação, para falarmos da comunicação em situações de stress, vamos primeiro falar das barreiras à comunicação. Quando temos um acidente, por exemplo, e vamos imaginar que a pessoa não sofre graves consequências, está consciente de si, o pior que se pode dizer é: tem calma, isto já vai passar, isto não é nada, isto acontece a todos. Portanto, são barreiras à comunicação que nós devemos de todo evitar. A comunicação a comunicação verbal, deverá ser frases curtas, ideias simples, assertivas, com um entendimento fácil, a comunicação não verbal também ajustada e a primeira fase que temos que fazer na comunicação com a pessoa que sofreu um acidente é
perceber o espaço envolvente. Todas as pessoas que tendem a juntar-se devem ser afastadas. Deve ficar junto da pessoa que tem o acidente um médico, um psicólogo que tenha experiência em intervenção na crise e o elo mais forte, se for um passeio em grupo. O elo mais forte também deve estar presente junto com essa pessoa. Chega perfeitamente toda a logística que é tratada depois com, seja a necessidade de trazer uma ambulância, carro de apoio, etc., deverá ser tratado noutra sede com os outros elementos do grupo. Uma das primeiras coisas que devemos fazer também na comunicação com a pessoa que sofre uma adversidade num passeio é escutá-lo. Só depois de uma boa escuta e uma escuta ativa é que poderemos devolver alguma ajuda na resolução do problema e na reorganização da pessoa. Nós vimos há pouco que o stress tem uma tensão física e psicológica que nos altera, quer cognitivamente, quer o estado físico. Em quê? Na agitação motora, nos suores, no aumento cardíaco, da pulsação, a respiração mais ofegante, alterações até gástricas e intestinais e psicológicas também na alteração, sobretudo da atenção e das funções executivas e do controlo. As funções executivas são a nossa zona frontal do cérebro que nos permite organizar, planear e executar um comportamento, seja ele simples ou mais complexo. Na comunicação, em situações de emergência, nós temos que ter isto em consideração. Portanto, precisamos de voltar a trazer a pessoa para se reorganizar na capacidade de ter controlo sobre a situação e sobre si próprio e a capacidade também de organizar, planear e executar um comportamento, uma ação. Daí, também, a escuta, após a escuta e após a pessoa se sentir compreendida, nós podemos devolver algumas frases que poderão reforçar positivamente a ideia da pessoa readquirir essa organização e esse autocontrole. Portanto, na comunicação em situações de emergência, o que é que nós pretendemos fazer? Devolver à pessoa segurança para poder continuar uma viagem ou para poder continuar a andar de moto, voltar a sentar-se em cima de uma moto e andar e ser feliz e superar-se com tranquilidade e reorganizar a sua confiança, a sua autoconfiança também na viagem e em todo o panorama do seu espectro de vida, como falámos há pouco. Há ainda também as componentes paralinguísticas. Como é que podemos comunicar ou devemos comunicar com a pessoa que tem um acidente ou uma adversidade? Com voz calma, um tom adequado, discurso assertivo, frases ditas num ritmo também, numa velocidade que não pode ser a mimetizar o comportamento da pessoa que teve o acidente. Portanto, devolvendo estes ingredientes de que falava há pouco: segurança, tranquilidade e confiança. A comunicação não verbal também é muito importante. Aqui nós devemos também ajustar o nosso espaço para com a pessoa. Não devemos estar em cima dela, nem demasiado afastados. E os olhos devem estar ao encontro da pessoa. Mesmo que a pessoa não nos devolva o olhar, tem que, pelo menos, sentir-se olhada. É esta a escuta que é importante e que vai fazer com que a pessoa se sinta compreendida e que possa escoar toda aquela tensão hiper valorizada em desconforto, seja a aceleração cardíaca, seja a aceleração da respiração, seja a velocidade do pensamento que não permite que a pessoa possa pensar, sentir e agir de forma controlada e adequada e ajustada a uma situação. Consoante o tipo de personalidade, temos também que ajustar a nossa forma de comunicação nessa situação de emergência. Então, decidi dividir em 3 grupos para melhor tentarmos compreender esta possibilidade de comunicarmos e resolver uma situação de crise, num passeio de moto, por exemplo, ou numa deslocação de moto, ou em alguém que encontramos que acabou de ter um acidente de moto. Vamos falar de personalidades inseguras, assertivas e agressivas. Dentro das personalidades inseguras, nós precisamos de dedicar mais tempo à pessoa. São personalidades em que a parte negativa
conta muito mais, as frases, o não impera no discurso, portanto, temos que inverter esse discurso, essa linguagem, porque nós somos feitos de crenças, de ideias mentais e podemos recondicionar essas ideias erróneas, que podem estar aí hipervalorizadas na negativa, com a pessoa insegura. Portanto, a partir daqui, tudo vai correr mal, eu nunca mais vou conseguir sentar-me numa moto, nunca mais vou conseguir andar de moto, eu sou um infeliz, baixo a autoestima, baixo a autoconfiança, e isso pode trazer graves consequências e, numa fase ainda mais à frente, e se for mais crónico, mais grave, até fazer a pessoa adoecer. E aí, só lá iríamos com, provavelmente, psicoterapia e até psicofarmacologia. Vamos voltar à comunicação em situação de emergência, portanto, o aqui e agora. A pessoa insegura, a personalidade insegura, precisará de muito tempo e de muita atenção nossa. Provavelmente teremos que ter mais tempo de escuta até conseguirmos agarrar num gancho do discurso da própria pessoa que seja positiva, onde não esteja ou não na frase, para devolvermos algo positivo. Essa devolução desse algo positivo ajuda a pessoa a reorganizar-se num sentido menos pessimista e que consiga, devagarinho, voltar a montar-se em cima da moto e seguir viagem. Podemos ensaiar pequenos circuitos numa zona segura e sem as pessoas ou os restantes elementos do grupo ou pessoas transeuntes que estejam na rua possam estar a assistir. Depois temos o lado oposto, vou passar já do assertivo, vou passar para o agressivo. São pessoas que têm muita energia, que no início fazem e acontecem tudo e normalmente são estas personalidades que às vezes têm os pequenos acidentes, chamados pequenos acidentes. Aquela traquinice, aquela brincadeira que andou a fazer na moto e saiu-se mal. Saiu-se mal, o que é que pode acontecer nestas personalidades mais agressivas? Até uma explosão. A explosão pode se traduzir em quê em termos de comportamento? Lembrem-se, pensar, sentir e agir de forma amplificada. O que é que pode acontecer no agressivo? Pode até desatar aos pontapés ou à moto, ou aos rails, ou ao que aparecer ali à volta. Porque essa zanga fez explodir toda aquela tensão perante aquela situação e aquele problema desagradável. Ao contrário do que possa parecer, o que eu vou dizer pode parecer estranho, mas é o que acontece. A agressividade tem limites. Tem limites físicos e tem limites psicológicos. Portanto, qual será a melhor posição de quem está a observar este comportamento? É não fazer nada. Não vale a pena agarrar, não vale a pena dizer não faças isso, porque se temos essa máxima que a agressividade tem limites, a pessoa vai parar. Quanto mais não seja com o pontapé que deu no rail ou na moto que lhe vai doer. O grito ou o espalhafato que vai fazer vai ecoar nele próprio também uma ideia de que, espera lá, algo se está a passar e eu tenho que reorganizar-me, porque, não vamos, ao contrário do inseguro, o agressivo é uma pessoa ativa, está pronta para a ação. Portanto, pode ser mais fácil e mais rápido até resolver uma situação com uma personalidade agressiva, ao contrário do que parece, do que com uma personalidade insegura, porque nunca nada está bem e é muito passivo e primeiro que volta à ação é difícil. Por fim, deixamos a pessoa o assertivo. O assertivo é o mais fácil de todos, porque o assertivo ele próprio procura reorganizar-se. Ele próprio procura readquirir o controle da situação adversa, procura reorganizar quer o estado biológico, quer o estado mental, voltar a pô-lo em equilíbrio, ajustado ao contexto envolvente. Muitas vezes o assertivo até precisa só de tempo e que lhe digam, deixa-me só ir ali dar uma volta, já volto. Portanto, e a volta pode ser a pé, vai andar, caminhar 100 metros e volta e deixamos. Não é preciso ir ninguém atrás, não é preciso estar sempre em cima dele. Essa comunicação com o assertivo, o que é que podemos devolver? É muito mais a reformulação, reforçando toda a ideia reorganizativa que ele tem por defeito, nele próprio. Portanto, ele é capaz de se reorganizar. São normalmente as personalidades que mais rapidamente resolvem uma situação de adversidade e não chegam ao stress, nem ao stress pós-traumático, que nos pode levar a adoecer. Pronto, espero que esta comunicação nos ajude a pensar, que vos dê alguma coisa para poderem também refletir e discutir e que
nas próximas conversas, que nós vamos andar por aí fora, por este país fora, possamos voltar a falar da comunicação em situações de emergência, da forma de dar apoio num acidente, da forma de viajar em comunidade, em comunhão, sozinho ou acompanhado, e ser feliz a andar de moto. Boas curvas!